Oi, gente! Hoje eu vou dar uma pequena pausa na série explicativa sobre o que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa para falar um pouquinho mais sobre minha experiência pessoal com a doença de Crohn. Como eu disse no primeiro vídeo, eu já tenho doença de Crohn há 20 anos. Só que a história não foi assim tão simples. Eu não soube de cara que era doença de Crohn. Acontece que em 1998, quando eu tinha 9 aninhos de idade, eu apareci com uns probleminhas, na hora de ir no banheiro eu sentia muita dor, então minha mãe me levou no meu pediatra, que me encaminhou para um gastroenterologista também pediatra. Eu tratei com ele, a princípio, os sintomas que eu apresentei, e depois de uns 7, 8 meses de tratamento, eu tive um grande problema e a questão que eu estava tratando piorou muito rápido. Então eu tive que fazer uma cirurgia de urgência em 1999, bem nas férias escolares. E aí o meu gastro foi muito esperto, viu que meu caso estava atípico e chamou um proctologista. Ele não era pediatra, mas ele era muito entendido dessas doenças inflamatórias intestinais. Então ele acompanhou o meu caso de perto. Depois da cirurgia, eu fiquei com uma ferida cirúrgica muito grande, porque não era possível dar ponto na época, e essa ferida demorou muito tempo para cicatrizar, que foi mais um sinal de anormalidade do caso, que geralmente as pessoas têm uma cicatrização mais rápida nesse tipo de cirurgia. Bom, a partir daí, o meu médico, na época o Dr. Hélio Fábio, ele me tratou, acompanhou o meu caso e depois de uns 4 anos eu tive minha outra cirurgia, em 2003. Com os anos, ele me acompanhando, a gente infelizmente fazia vários exames e os resultados eram sempre inconclusivos, ou seja, não podia falar que era e nem que não era doença de Crohn. Então eu tratava só os sinais que apareciam, eu não tratava a doença em si, o que para mim foi muito ruim. E o Dr. Hélio Fábio, infelizmente, adoeceu, ele veio a falecer e eu tive que trocar de médico. Inclusive, muita saudade do Dr. Hélio, que ele era uma figura. Você imagina você tratar uma criança de 9 anos com um problema tão complexo. E ele conseguia fazer isso de uma maneira muito leve, ele era sempre engraçado. Assim, uma pessoa ótima, sabe? Um médico muito humano. Depois dele, eu passei para o meu médico, que me acompanha até hoje, que é o Dr. Aloísio Salles da Cunha. E com ele, graças a Deus, fazendo novos exames, eu cheguei a um diagnóstico. Só que isso foi em 2009, ou seja, 11 anos tratando uma questão que eu não sabia por que aparecia e não tinha um tratamento específico. Quando chegou meu diagnóstico em 2009, para ser bem sincera com vocês, eu lembro que minha mãe estava super preocupada, tadinha, ela não queria que fosse uma doença crônica, mas eu já estava doida para diagnosticar. Falei, nossa, é lógico, eu não tô feliz de ter doença de Crohn, mas graças a Deus eu tenho um nome para o que eu sinto, sabe? E aí começaram os tratamentos mais específicos para a doença de Crohn. Em 2011 eu passei por algumas cirurgias também, porque na época eu tava com um abscesso, que é uma infecção, e eu ia começar o tratamento com infliximab, que é um remédio biológico, que eu vou falar mais dele em outros vídeos, mas que foi o que me salvou, assim. Foi um remédio que me fez muito bem, que controlou meus sinais e que fez com que eu tivesse uma qualidade de vida muito maior. O Dr. Aloísio até hoje... Melhor, pra cá. Dr. Aloísio até hoje me ajuda muito, me acompanha nessa caminhada e o tratamento ficou mais específico, então para mim melhorou demais. Aí o que eu queria dizer com esse vídeo é, quem tá passando por esse momento de inconclusão, que não sabe o que tem, tenha paciência, sabe? Pode ser nada, vamos torcer para isso, mas pode ser alguma coisa também. Então não desiste de ir nos médicos, não larga os tratamentos. A hora do diagnóstico vai chegar, sabe? Tenha força, pense positivo, se cuida direitinho, comece a observar o que te faz bem, o que te faz mal e aceita, sabe, quando te fizer mal. Isso vai ser pro seu melhor, você parar de comer aquele alimento, você parar de ter aquela atitude. Cigarro faz muito mal para a doença de Crohn. Eu ainda vou falar mais sobre ele em relação ao Crohn e a retocolite. Mas é muito importante a gente saber abdicar das coisas que nos fazem mal, sabe? Ter cuidado com a gente mesmo. Enfim, é isso.
Esse é só um pedacinho da minha história. Eu ainda vou compartilhar muito mais com vocês. Mandem perguntas, mandem dúvidas, sugestões. Eu tô sempre aqui, beleza? Até, gente! Ah, esqueci de falar. Esse aqui é o Meliante, que fez participação especial aqui do meu lado, pra eu não me sentir tão sozinha olhando pra essa câmera. Até, gente. Beijo.